Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre princípios de física radiológica. Nós vamos dividir esse conteúdo em algumas aulas. E hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre natureza atômica da matéria, radioatividade, radiação eletromagnética, ionização, raio-x, imagem radiográfica, radiobiologia e proteção radiológica. Nesses três fatores aqui, a gente vai ter basicamente a parte de execução e finalização da imagem radiográfica e também alguns princípios de proteção radiológica, que depois a gente fala um pouco mais a fundo na disciplina de proteção mesmo, tá? Então aqui a gente tem uma atualização de certa forma sobre o átomo, né? Sua composição, o núcleo composto por prótons de carga positiva e nêutrons de carga nula, e ao redor do núcleo os elétrons com sua carga negativa. Essa é a composição do átomo. Ele vai ser composto por elétrons, prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons no núcleo e elétrons nas camadas externas ao redor do núcleo, eletrosfera. Então, dentro da natureza atômica da matéria, toda a matéria é constituída por átomos, um núcleo circundado por elétrons, o núcleo composto por prótons e nêutrons, que não tem carga. Orbitais estão os elétrons na eletrosfera, a camada mais externa do átomo. O número atômico é o número de prótons e o número de massa é a soma entre prótons e nêutrons. Então, se eu for determinar o número de massa de um elemento, eu vou fazer a soma entre prótons e nêutrons. Como os nêutrons não têm carga nessa situação, a gente vai ter apenas o número de prótons, determinando o número de massa, e o número atômico, também o número de prótons, tá? O átomo, composto por prótons e nêutrons no núcleo e elétrons ao redor do núcleo. Natureza atômica da matéria. O átomo, alguns pontos densos no núcleo, cercados por enormes vazios nos quais estão as camadas de elétrons orbitais. Então, basicamente, como a gente visualiza aqui, se a gente tivesse um estádio como, por exemplo, o Maracanã, em que a gente tivesse apenas os jogadores em campo e alguns torcedores, vamos supor que a gente distribuiu 10 torcedores em todo o redor aqui, né? Então, a gente teria diversos momentos de espaços vazios, espaços grandes, sem ninguém, e algumas pessoas aleatoriamente distribuídas ao redor dos jogadores que estão aqui no núcleo, no campo de futebol. Então, a energia de ligação é o que mantém um elétron unido ao núcleo e é maior nas camadas mais internas. Então, quanto mais próximo do núcleo, maior vai ser essa energia de ligação, maior vai ser essa força que mantém o elétron preso ao núcleo, unido ao núcleo. Quanto mais externa for a localização desse elétron em relação ao núcleo, menor é essa energia de ligação e maior facilidade os fótons vão ter de interagir com esses elétrons. A gente vai ver isso mais na frente. Então, transição externa, o elétron recebe energia, e transição interna, o elétron cede energia. Natureza atômica da matéria. Vários elementos possuem o mesmo número atômico, mais diferentes números de massa. Vários elementos possuem o mesmo número atômico, mais diferentes números de massa.
Esses elementos são denominados isótopos. Então, os isótopos são os elementos que possuem mesmo número atômico e diferente número de massa. Apenas os mais comuns são representados na tabela. Então, a gente tem aqui o nome dos isótopos: hidrogênio, o núcleo, composição do núcleo, número de prótons, número de nêutrons e número de massa. Então, tem o mesmo número atômico e diferente número de massa. O número de massa a gente viu aqui que é diferente, e o número atômico, que é igual ao número de prótons, igual. Hidrogênio, deutério e trídio. Então, eles são isótopos, elementos com o mesmo número atômico e diferente número de massa. Radioatividade. Quando um arranjo nuclear possui desequilíbrio na relação entre prótons e nêutrons, ou seja, no núcleo, o núcleo pode eliminar uma partícula ou energia para alcançar o equilíbrio. Átomos com núcleos instáveis são denominados radioisótopos. Então, o radioisótopo é um átomo com o núcleo instável, que possui desequilíbrio nuclear, relação entre prótons e nêutrons. Radioatividade é a emissão de partículas e energia por um núcleo para o alcance da estabilidade. Então, quando um radioisótopo, que é o elemento com o desequilíbrio nuclear, busca a estabilidade, ele emite partículas radioativas. Radioatividade é a emissão de partículas e energia por um núcleo para o alcance da estabilidade. À medida que o núcleo atômico aumenta, a quantidade de isótopos e de radioisótopos também aumenta. Por exemplo, o estânio, ele tem 10 isótopos estáveis e 15 radioativos. O tungstênio, que é bem famoso, a gente fala nele direto dentro da radiologia, ele tem 74 prótons e 110 nêutrons. Núcleos muito pesados tendem a ser instáveis. Então, por exemplo, entre o estânio e o tungstênio tem um núcleo pesadão, porque ele tem 74 prótons e 110 nêutrons. Então, ele é instável, ele tem um núcleo instável. Essa desintegração radioativa é um fenômeno aleatório, porém previsível. Então, é possível prever o acontecimento, mas não é possível saber qual evento exato vai acontecer, tá? Então, a gente sabe que vai ocorrer uma desintegração radioativa, mas a gente não sabe qual tipo exato vai ocorrer, qual o tipo exato de radiação será produzida, como esse núcleo vai buscar a instabilidade, a gente só sabe que isso vai acontecer, tá? Além disso, cada radioisótopo possui uma meia-vida média que determina seu tempo de atividade. Então, cada radioisótopo vai ter um tempo de meia-vida, um tempo em que a sua energia vai decair pela metade, tá? E ele determina o tempo de atividade desse elemento, tá? Então, o radioisótopo ele tem um tempo de meia-vida, vamos supor que seja 6 anos. Em 6 anos ele vai decair a metade. Daqui a mais 6 anos ele vai cair novamente a metade, daqui a mais 6 anos novamente a metade. Então, literalmente, ele vai metade, metade da metade, metade da metade da metade, até que ele chegue a quase se extinguir por completo, tá? A sua atividade, o seu poder de emissão radioativa. Aqui a gente tem alguns exemplos de tempo de meia-vida para a gente poder demonstrar mais ou menos como é que isso funciona. Então, a gente tem o trítio, ele tem o tempo de meia-vida, 12 anos,
ele emite radiação beta. Aí aqui a energia em kevs, o carbono, o tempo de meia-vida, emite beta e a energia. O sódio, tempo de meia-vida 15 horas, emite gama e a sua energia em kevs. O fósforo, 14,3 dias, emite beta, sua energia. O enxofre, 87 dias, emite beta e sua energia. O iodo, gama e sua energia. O polônio, alfa, sua emissão e a sua energia, tá? Então, a energia em keV é a energia máxima da emissão mais comum, tá? Então, aqui são alguns exemplos, tá bom? Bom, esse pedacinho da nossa aula a gente termina por aqui, tá bom? Espero encontrá-los novamente na próxima aula. Até a próxima. Tchau!